Educação não é gasto. Educação é investimento. Tá aí uma frase que você já deve ter ouvido dos dois espectros, tanto da galera de esquerda quanto da galera de direita. Mas talvez o que você não tenha percebido é o viés liberal e desumanizador, se é que existe essa palavra, que tem por trás desse discurso. O capitalismo e principalmente as ideias liberais e neoliberais têm como prática desumanizar as pessoas e transformá-las em mercadoria. Na verdade, o capitalismo tem essa prática de transformar tudo em mercadoria, né? Não são só as relações dos seres humanos com seres humanos. Então a gente olha a relação dos animais e dos seres humanos tratando os animais como mercadoria, os seres humanos tendo uma relação com o meio ambiente como se o meio ambiente fosse mercadoria. E sim, a ideia da educação como investimento é esse discurso pragmático, liberal, ganhando força na educação. E a gente já consegue ver esses efeitos bem claramente quando a gente olha por esse projeto da reforma do ensino médio que foi aprovado e quando a gente olha agora por essa ideia que está bem forte, que é em transformar a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, em uma modalidade à distância. E aí é nesse momento em que você pergunta, ok, Laura, mas o que falar que a educação deve ser vista como investimento tem a ver com todas essas reformas e todas essas ideias liberais na educação que você está querendo me dizer? Bom, eu vou tentar explicar isso dando um exemplo pessoal meu. O meu avô, ele teve que abandonar a escola na 4ª série, porque os pais dele morreram quando ele era muito criança e ele precisava de cuidar dos irmãos na roça. Quando ele veio para Belo Horizonte com a família, ele precisou de trabalhar de maneira que ele não conseguiu também terminar os estudos. Ele também se tornou viúvo muito novo, então assim, não tinha como ele cuidar de 4 filhos ao mesmo tempo que ele estudava. Então o meu avô teve realmente a educação negada. Mas o fato é que aos 60 anos, meu avô resolveu cursar a EJA. Sim, o meu avô com 60 anos resolveu entrar para a escola e terminar o ensino fundamental e o ensino médio. E eu posso dizer para vocês que a mudança na vida dele foi tremenda. Meu avô, que sempre ficava em casa, retraído, visivelmente mudou, começou a se comunicar mais, a conversar mais, tanto na escola como também no bairro. Ele foi a um cinema pela primeira vez com a escola, ele foi aos teatros pela primeira vez com a escola. O meu avô, que mal escrevia, passou a escrever poesias para o sarau da escola que ele estudava. Então a mudança foi realmente nítida. Mas aí eu paro para vocês e faço uma pergunta. Meu avô foi um bom investimento para o Estado? Quer dizer, quando você pensa em investimento, no sentido liberal, você está esperando que depois aquilo retorne para vocês. O meu avô se formou no ensino médio e pouco tempo depois ele morreu. Então, o meu avô, do ponto de vista liberal e do pensamento liberal, ele não é um bom investimento. Para elucidar melhor para vocês, de novo, o sentido da palavra investimento e o que ela significa, eu peguei no dicionário alguns significados dessa palavra e eu vou ler para vocês aqui. Vou ler olhando ali, na verdade. Para vocês conseguirem entender um pouco o que significa investimento. Aplicações capitalistas com ideia lucrativa pelo curso de perspectiva de lucro ou de utilidade futura. Segunda definição, aplicação de algo, tempo, recurso, esforço, energia, feita com a expectativa de obter um resultado futuro. Ou seja, o discurso neoliberal é sempre o mesmo. O Estado precisa ser eficiente, precisa ser mínimo e precisa investir em coisas que vão trazer retorno financeiro futuramente. Então, quando você ouve o Almoedo, por exemplo, dizendo que é preciso investir na educação porque as crianças são o futuro, não se engane, não pensem que ele está falando sobre uma educação emancipatória. Quando a gente pega casos da reforma do ensino médio, por exemplo, e observa que a ideia é literalmente ver a educação como investimento. Então, um aluno que quer ser engenheiro civil,
ele não precisa, segundo essa nova reforma do ensino médio, de ter conhecimento sobre educação de humanas ou educações biológicas. Então, um menino que é engenheiro civil, ele não precisa de estudar geografia, história, sociologia, filosofia, biologia, literatura, ou seja, é de novo essa ideia ganhando força de que a ideia com um ambiente que tem como finalidade só instrumentalizar os alunos para aprender palavras, aprender a ler símbolos e aprender a ler signos. Foge completamente essa ideia de uma educação crítica. Sim, investir na educação, nesse sentido liberal, é acreditar que a educação precisa gerar um retorno financeiro para o país futuramente. Então, a gente precisa de pensar em uma educação que ela tenta interligar essas áreas do conhecimento. Aliás, a gente precisa entender que isso não é uma coisa sem sentido. A ideia de alienar as pessoas no capitalismo é muito, muito importante. A gente precisa deixar de ver a educação como uma forma de investimento e passar a ver como um direito. O meu avô entrar na escola, ele não trouxe nenhum retorno financeiro para o país. Quando finalmente ele teve acesso a esse direito que foi negado para ele a vida inteira, ajudou ele muito a se formar como indivíduo. Ajudou ele a conhecer a cidade, a ele conhecer os espaços que ele nunca tinha ido, a ele desenvolver potencialidades que ele não sabia que tinha. Eu acho que quando eu era bem criança, eu nunca conseguiria imaginar meu avô fazendo poesia, até ele entrar na escola. Então, a gente tem que parar de cair, a gente precisa parar de cair nessas garras, de acreditar que a educação precisa trazer algum retorno. Não. A educação, ela tem um viés extremamente emancipatório, extremamente inclusivo. E nós precisamos fazer esse debate. O vídeo de hoje foi super curtinho, porque eu só queria ter essa conversa com vocês, porque é uma coisa que eu tenho percebido muito nas pessoas, é esse discurso de que a educação precisa trazer algum retorno futuro. E não, a ideia da educação não é trazer retorno para o país, tá bom? Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem um comentário o que vocês acharam.